Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um documentário da Netflix que eu assisti há poucas semanas atrás, cujo nome é Por que Matei a Minha Família. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma análise dessa série, eu vou falar tudo com as minhas próprias palavras, o que eu entendi sobre essa história, né? Destacar alguns pontos que mais me chamaram a atenção e eu vou dar aqui a minha crítica. Por que Matei a Minha Família? É um documentário que fala sobre um caso que aconteceu em Jerusalém na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1986, que inclusive foi o ano que eu nasci. É uma história em que um garoto de apenas 14 anos mata a família a queima-roupa dentro de casa enquanto todos estavam dormindo. Ele matou os pais a tiros e matou também as duas irmãs mais velhas. Então eu vou começar aqui a minha análise dessa série destacando alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Primeira coisa, o lugar onde aconteceu o crime que a série retrata, Jerusalém. Jerusalém, como todos sabem, é uma cidade histórica bastante antiga, muito famosa por acontecimentos muito importantes relacionados à religião. Foi ali que aconteceu toda a história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até o momento em que ele se tornou Messias da região. Ali que ele fez milagres, foi traído, morto e crucificado, ressuscitou, segundo o que os cristãos pregam e acreditam. Jerusalém também é uma cidade bastante marcada por conflitos religiosos, disputadas entre judeus, cristãos, assim como também é uma cidade bastante marcada pelo terrorismo e pela guerra. É a capital de Israel, né? E Israel é um dos países onde mais se concentram casos de terrorismo, assim como também outros países vizinhos lá pelo Oriente Médio, como Afeganistão, Iraque, enfim. Agora falando sobre o caso do garoto que matou a família, né? O que eu vejo desse caso, para mim, não é só um caso de um crime qualquer, entendeu? Na verdade, de certa forma, foi um ato de terrorismo, pelo menos na minha opinião. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre essa série, eu falei para ela que estava assistindo um documentário da Netflix sobre um garoto que matou a família lá em Jerusalém. Daí a minha mãe falou uma coisa que eu achei interessante, né? Enquanto aqui no Brasil os jovens tendem a ir para o caminho do crime, se tornando bandidos, traficantes, lá em Jerusalém ou em países vizinhos, né, como Jerusalém, lá eles viram terroristas, né? E eu acho que faz sentido o que a minha mãe falou, sabe? Até porque esse caso que aconteceu em Jerusalém, a série relata que no início, quando os investigadores chegaram na cena do crime, que foi a casa em que uma família foi massacrada, de início eles pensaram que tinha sido mais um caso de terrorismo, de tão chocante que era a cena, né? Sangue por todos os lados, pelos cômodos da casa. Eles só descobriram que tinha sido um garoto porque eles souberam que um dos membros da família tinha fugido e foi para a casa dos vizinhos. Se tivesse sido um terrorista, ele ia chamar a atenção da mídia para ele mesmo de alguma maneira, entendeu? Então, ninguém poderia imaginar que tivesse sido um garoto de 14 anos, entendeu? Imagina um garoto nessa idade ser capaz de cometer um crime tão brutal. Na verdade, ele não tinha nem completado 14 ainda. Ele tinha, na verdade, era 13 anos e meio. Ele metralhou a família a queima-roupa em suas camas quando estava todo mundo dormindo.
entendeu? Ele, tanto é que ele deixou a cabeça das vítimas totalmente desfiguradas. Foi um crime que não houve sequer possibilidade de defesa das vítimas. E o garoto, além dele ser tão novo como ele era, ele não tinha nem crescido ainda. Na verdade, nem corpo formado ele tinha, entendeu? Ele era pequeno, ele era bem magrinho, tanto é que dava até para carregar ele no colo. Inclusive, quando ele foi apreendido pela polícia, um dos investigadores que prestou depoimento na série contou que carregou o menino no colo até o carro dele, entendeu? E o que eu falo para vocês não é nenhuma mentira. A série mostrou uma foto desse homem segurando o menino no colo, todo enrolado por uma coberta para evitar o assédio dos fotógrafos. Enfim, o garoto nessa idade, ele já sabia mexer com arma. A arma que foi usada no dia do crime foi um rifle M16. Ele aprendeu com o pai a mexer nessa arma. E outro detalhe também é que ele havia se inspirado em um filme para massacrar a família. Ele contou para a polícia que na noite do crime, assim que os pais foram dormir, era por volta de meia-noite e meia. Aí quando deu 1h15, o garoto se lembrou de uma cena de um filme que ele tinha visto. O filme se chama Papillon, é um filme bem antigo, lá dos anos 70 ainda. Aí tem uma cena em que o enfermeiro conta para um paciente que era meio doidão, que se chamava Steve McQueen. Esse enfermeiro contou para o paciente que ele tinha matado toda a família dele. Daí o garoto, ele se inspirou nessa cena do filme. Aí, de repente, quando ele escutou os sinos de uma igreja russa que havia por perto tocar, uma voz disse para ele: levanta e vai. E foi aí que ele saiu do quarto dele, desceu e cometeu esse massacre, em que ele matou toda a família. Aí depois ele saiu gritando que tinha um ladrão na casa. Esse foi o depoimento que ele deu para a polícia. O pai, que foi uma das vítimas, ele se chamava Miss Corrin. Na época ele tinha 44 anos, era militar. Ele estava na reserva e trabalhava como supervisor municipal. A esposa se chamava Lea Corrin, tinha 40 anos. E uma das filhas, que tinha 19, estava cumprindo o serviço militar obrigatório. Então, de certa forma, na minha opinião, eu diria que foi imprudência do pai ensinar um menino de quase 14 anos a mexer com arma pesada, até porque, perante a lei, menor de idade não pode ter acesso à arma, mas também eu acho que não dá para jogar toda a culpa em cima do pai. O garoto, ele só tinha 14 anos, quase, mas eu acho que nessa idade uma pessoa já tem capacidade de distinguir o que está certo e o que está errado. Até a minha sobrinha, que só tem 11 anos, ela já tem noção do que é certo, do que é errado. Então, eu não acredito que esse garoto tivesse matado a família por impulso infantil ou por brincadeiras de criança, sinceramente, né, gente? Até porque, a partir do momento em que uma pessoa comete um crime, independente da idade que ela tenha, se é ou não menor de idade, é porque ela tomou essa decisão de caso pensado. Vocês podem ver que a maioria dos crimes de homicídio que acontecem, independente da idade do assassino, se ele é ou não de menor, são crimes premeditados. A pessoa faz isso de caso pensado e até planeja minuciosamente como vai ser a dinâmica do crime. Não importa se é lá em Jerusalém, se é no Afeganistão, na Arábia Saudita ou até mesmo aqui no Brasil. Ninguém mata de forma irracional, entendeu? Tanto é que na maioria dos casos a pessoa que mata é totalmente fria diante do crime que cometeu, não demonstra nenhum sentimento. A pessoa é totalmente calma, ela não se abala, ela não chora em nenhum momento. Inclusive, esse é o caso desse garoto que a série retrata, né? Apesar dele ter só quase 14 anos, dele ser praticamente uma criança ainda,
a todo momento ele foi frio, desde quando ele foi prestar depoimento para a polícia, para os investigadores. Ele foi completamente frio, em nenhum momento ele demonstra qualquer sinal de sentimento em relação à família que ele matou, em relação aos pais, entendeu? Que ele matou. Sempre que ele falava sobre esse caso, ele era totalmente calmo, todos ficaram impressionados com ele, até eu fiquei. O menino não chorou em nenhum momento, a série mostrou isso, entendeu? Teve gente que testemunhou o crime, né? Que prestou depoimento na série da Netflix, né? Teve gente que tentou fazer com que o menino pelo menos chorasse, sabe? Demonstrasse alguma emoção, algum sentimento, mas o garoto, gente, não derramou uma lágrima sequer, entendeu? Muito pelo contrário, ele até sorria, gente, quando ele era fotografado, filmado, dava entrevistas para os jornalistas, ele sorria, gente, entendeu? Ele sorria o tempo todo. Então, assim, até eu fiquei impressionada com tamanha frieza do assassino, entendeu? Chegaram até a levar ele pro túmulo da família para ver se ele pelo menos chorava, mas ele não derramou uma lágrima, ele não demonstrou qualquer sinal de sentimento nenhum. E uma coisa que eu acho muito engraçado também é que ele argumentou para a polícia que não foi ele que matou a família, foi uma voz que falou com ele, que mandou ele matar, entendeu? A série conta que ele fala sobre uma criatura verde. Essa criatura verde falava com ele e mandou ele matar a família, né? E o mais impressionante ainda é que todos que faziam parte do convívio dele, professores, colegas de escola, relataram na série que ele era um menino doce, amigável, educado, gentil, meigo, respeitoso. Ele até escrevia cartinhas de amor para as coleguinhas dele de escola. Ou seja, ele não tinha, assim, basicamente o perfil de um assassino, entendeu? Tanto que tem uma mulher que deu o depoimento dela na série, né? Ela contou que ele era apaixonado por ela. Na época, né, de escola, ela era a coleguinha dele, daí ele mandava para ela vários bilhetinhos apaixonados em que ele escrevia poemas, que eram as coisas mais doces, mais puras, mais inocentes, entendeu? O garoto também era muito inteligente, segundo relatos, ele tinha um QI acima da média, né? Mas também tem um ponto que eu acho importante de frisar também, esse garoto, ele tinha um temperamento introspectivo, então eu acho que vale chamar atenção para isso, porque tem muitos casos assim de homicídios bizarros, ainda mais quando se trata de um massacre, em que a pessoa que comete um crime desse, ela é introspectiva, ela é voltada para si mesma. Eu não estou querendo dizer que todos que são tímidos, que são introspectivos, vão necessariamente se tornar assassinos ou criminosos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sempre fui muito tímida, muito introspectiva, mas nem por isso eu cometi um crime e nem por isso eu me tornei uma assassina. Mas em casos assim de uma pessoa cometer um massacre, eu acredito que na maioria desses casos, a pessoa que comete esse crime tem um temperamento introspectivo, ou pelo menos ela guarda dentro de si um certo tipo de mágoa, um certo tipo de ressentimento, que se a pessoa não supera, ela acaba botando isso para fora através de um crime de massacre ou de assassinato, entendeu? E outro detalhe também sobre esse documentário que eu queria destacar, que eu achei muito estranho, é que o nome do assassino, no caso esse garoto, não foi revelado. Eu achei isso muito estranho, porque se a série falou o nome das vítimas, dos pais dele e das irmãs, e mostraram até o rosto do assassino, por que não revelaram o nome dele? Entendeu? Eu até cheguei a pesquisar sobre esse caso no Google, só que eu não consegui
obter informação sobre o nome desse garoto. O máximo que eu consegui obter de informação é que esse garoto ele era identificado somente com a letra A, que era o apelido dele. Então, assim, é uma coisa que eu achei muito sinistra, muito estranha, né? Porque já que a série mostrou o rosto das vítimas e o rosto do garoto, por que não revelaram o nome dele, entendeu? E outro ponto também que eu acho muito importante de falar, não só em relação a esse caso, mas como também em relação aos crimes em geral que acontecem, né? Esse foi mais um crime em que prevaleceu a impunidade do assassino, como acontece em muitos crimes que acontecem por aí, pelo Brasil e pelo mundo. Esse garoto ele ficou só 9 anos na cadeia, depois ele cresceu, virou um homem e seguiu a vida normal, se casou, teve filhos. Como ele era menor de idade, tinha só 14 anos ou quase 14 anos na época, ele foi transferido da prisão para uma fundação de jovens e adolescentes e ao ter atingido a maioridade, ele foi a julgamento novamente, só que ele teve a pena reduzida por bom comportamento e saiu da prisão 6 anos depois. E depois disso, ele seguiu a vida normal, ele passou a ter uma vida comum, né? Se casou, teve filhos e conseguiu até um emprego em uma área de finanças. Até hoje, esse cara ele nunca confirmou de verdade, né, quais foram os motivos que ele teve para matar os pais e as irmãs. Mas, assim, o que eu acho mais impressionante, né, sobre essa história, segundo a série retratou, é que mesmo já tendo se passado tanto tempo que o crime aconteceu, ninguém jamais soube a verdade por trás desse caso. Ninguém até hoje faz ideia do que realmente levou esse rapaz a cometer um crime tão cruel e tão brutal, já que a família dele, a família que ele matou, era uma família amorosa que sempre lhe deu muito carinho. Não foi relatado nenhum caso assim de abuso ou de violência por parte dos pais, nem física, nem psicológica, muito pelo contrário. No primeiro episódio da série teve o homem que era vizinho da família. Ele relatou que os pais do garoto eram pessoas maravilhosas, eram pessoas muito boas, eram mesmo pessoas incríveis. Então, até hoje, ninguém consegue entender o que levou esse menino a matar a família. E, além disso, ele sempre foi frio o tempo todo, como a série mostrou, entendeu? Então, com certeza, foi um crime premeditado. E o pior ainda é que, depois de ter se passado tantos anos até hoje, ele nunca revelou qual foi o real motivo, né, que levou ele a cometer esse massacre contra a família. E agora, para terminar esse vídeo, a conclusão final que eu chego sobre esse caso, sobre essa história, é que esse garoto ele tem o perfil perfeito, o perfil exato de um psicopata, entendeu? Ele é um cara frio, calculista, entendeu? Que o tipo de pessoa que não tem empatia pelo próximo, em nenhum momento ele teve qualquer sinal de empatia. É uma pessoa muito inteligente, acima de qualquer suspeita, né? Como na maioria dos casos de psicopatas que a gente vê por aí. E mesmo assim, né? Ele foi capaz de cometer esse crime tão brutal, tão atroz, da maneira tão fria. E sim, ele sabia sim o que ele estava fazendo, até porque o psicopata tem sim noção, tem discernimento de saber o que está certo e o que está errado, mas mesmo assim ele cometeu o crime porque ele escolheu isso, ele simplesmente decidiu por isso. Entendeu? Tem uma coisa que a minha mãe costuma dizer, que a minha mãe sempre disse isso, né? E eu acho importante de falar aqui, todos nós temos o lado bom e o lado ruim, entendeu? Todos nós temos o anjo e o diabo dentro de nós mesmos.
Então, assim, tem momentos da vida que acontece da gente ter vontade de cometer alguma maldade sobre alguma pessoa, mas também nós temos o autocontrole, temos domínio próprio e temos capacidade de tomar as nossas próprias decisões. Então, se você por acaso cometer algum crime, é porque você decidiu por isso, você optou por isso, entendeu? Você escolheu esse caminho, entendeu? Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Cabe a nós tomar a decisão se você vai ou não escolher esse caminho, entendeu? E eu fiquei impressionada, né, ao assistir esse documentário, de ver como o menino, né, praticamente uma criança de quase 14 anos, ter sido capaz de cometer um crime tão cruel em que ele matou toda a família. Mas, gente, é aquilo também, né, para você ser um psicopata, não tem idade, entendeu? Não tem idade para você se tornar um psicopata, não tem idade para você ser um assassino. Tanto é que tem outros casos por aí de crianças que matam, se não matam pessoas, matam pelo menos animais. E matar animais é um caminho para você no futuro estar cometendo um crime de homicídio, entendeu? Então, gente, essa foi a análise que eu decidi trazer sobre essa série, uma análise bem simples, tá? Em que eu dei a minha opinião, a minha crítica com as minhas próprias palavras. Fiquem à vontade se vocês quiserem dar a opinião de vocês, se vocês tiverem alguma informação para acrescentar, qualquer coisa que eu não tenha falado nesse vídeo, alguma coisa que vocês saibam, se quiserem compartilhar nos comentários, fique à vontade. O canal está aberto para isso, para qualquer troca de informações. E se vocês tiverem alguma sugestão aí para me dar, assim, de casos criminais, fiquem à vontade também, que eu tô também aberta para isso. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!